Vamos falar aí de uma fofoca ruim, um segredo que não é muito bem usado, tá? Que é a identidade secreta. Eu não sou inteiramente contrário ao conceito, né, ou à ideia das identidades secretas. Obviamente, eu acho que elas possuem muito potencial como elementos geradores de narrativa. Né? Essa imagem aí do Homem-Aranha, para quem, se por algum milagre, não tiver identificado pelo pedaço de roupa que tem, é um exemplo disso. Né? O Homem-Aranha é um personagem que a identidade secreta é um ponto muito relevante do personagem desde o começo, há décadas. Né? Apesar de Opa! que o conceito, né? Opa, chegou alguém aí? Opa, valeu, Wagner Araújo. Valeu Bem-vindo demais, aí, hein? obrigado. Só para marcar a presença passageira, sessão demais. Pô, obrigado, cara. Obrigado pela presença de sempre. Tamo junto. Obrigado por acompanhar aí. Fica mais, depois fica mais das próximas vezes, participa com a gente, conversa aqui com a gente. E apesar de que o conceito de identidade secreta, no caso do Homem-Aranha, dependendo do quadrinho que você pega, é bastante abrangente. Né? Tem quadrinhos do Homem-Aranha que você tem, sei lá, umas 10, 12 pessoas que falam, que sabem quem ele é. Ela só não é uma identidade pública para uma pessoa pública conhecida mundialmente, mas ela continua sendo. É uma coisa meio Banksy, né? E a história, até que a história é que ele finalmente revela a própria identidade, que é do arco da Guerra Civil, se não me engano, É, o Stark que convence foi ele. convence ele na época do registro, né? Que vai ser eventualmente parte da Guerra Civil. É bastante interessante por mostrar que ele estava certo em esconder a identidade, porque assim que a identidade dele é revelada, o Pautor, enfim, todos os medos que ele tinha sobre a revelação da identidade dele se concretizam. Recomendo o quadrinho, tá? É bom. Mas aqui, o problema aqui, quando eu falo de identidade secreta como uma coisa negativa, é já dentro da lógica do RPG. Esse pode ser um fator de criação de muita dificuldade. Né? Então, assim, você conduzir duas vidas distintas sem que elas se conectem, e não só elas não se conectando, mas você tendo de fazer um esforço ativo para que elas não tenham pontos de contato que permitam a identificação, pode ser algo muito complexo. Né? Se você for um homem, e aí dizem, eu nunca não sei, mas se você for um homem no mundo real, tendo que trair a sua esposa, ou sua namorada, ou a sua Não cônjuge, faça ou o seu isso. relacionamento, É feio. não faça isso. Mas se você for fazer isso, e obviamente eu conheço pessoas que fazem, ou fizeram, né? Você consegue ter uma noção da dificuldade que é de ter um aspecto, às vezes pequeno, da sua vida em segredo de outras pessoas próximas. Imagina você ter toda uma identidade paralela. A dificuldade que é isso, certo? Então, você fazer isso dentro do cenário de RPG, enquanto você joga, pode dificultar sensivelmente as coisas. Né? Salvo em situações em que esse seja o plot, e aí quando eu falei no caso do Homem-Aranha, uma situação em que a identidade secreta de alguém é um fator crítico, eu tendo a achar que no RPG existem mais riscos do que benefícios de utilizar esse elemento. Eu estou testando isso agora à prova, porque eu estava comentando lá no chat, eu estou jogando com o Bruno Mancini, que está na mesa da Corte do Fim do Mundo, estou jogando uma aventura de Kids in Capes, que é o sistema derivado do Kids on Bikes, para jogar com adolescentes super-heróicos. E aí a gente começou, jogamos 2 sessões, a sessão 0 e a primeira sessão, e a gente tem identidade secreta. E aí o sistema tem tanta consciência de que este é um fator que pode dar problema, que ele já te fala assim, quem são as pessoas que você tem que se preocupar sobre descobrir a sua identidade secreta. Isso é uma coisa da criação do personagem. Porque ele tem uma dimensão de que aquilo ali é um elemento narrativo. Mas se ele der atenção demais para isso, ou se o jogador der atenção demais para isso, e aí você, como narrador, vai ter um papel de determinar isso, a coisa pode ficar muito feia. Você perde o foco, Então, né? você perde o foco. Então, eu acho que assim, em quadrinho, e aí é porque você, como narrador, vai ter a função do roteirista do quadrinho. E você lendo quadrinhos, se você lê quadrinhos do Homem-Aranha por tempo suficiente, como eu fiz na vida, você vai perceber como tem roteirista que dá as soluções mais mambembes para a identidade dele não ser descoberta, e como tem roteiristas que são muito focados, focam nisso para fazer um plot, e por isso vira uma grande comoção. Então é aquela coisa de quantas vezes o Homem-Aranha é nocauteado, e aí, num quadrinho, ele é nocauteado para acordar preso em algum lugar, e o bandido que fez aquilo não teve a mínima curiosidade de levantar, tirar a máscara, tirar uma foto do maluco no celular e ficar com aquela fotinha para depois conferir no Google Imagens.
Entendeu? Então, assim, às vezes você vê o roteirista tendo um esforço. Ele tem que fazer um esforço narrativo para deixar a narrativa mambembe sobre isso. Porque ele não quer que seja sobre aquilo. E você que vai ter esse papel como narrador. E às vezes você não quer ter esse trabalho, porque se o jogador, por acaso, foca naquilo, você corre o risco de virar uma side quest que tira toda a atenção do seu plot principal. E agora você tá tendo que administrar um outro negócio que não tem nada a ver com a paçoca. A história do Batman também que segue esse mesmo princípio. Um cara descobre a identidade do Batman e quer levar para os vilões. Ele reúne os vilões e vai falar lá e tal. E aí ele começa a ser questionado como é que ele conseguiu descobrir. E ele falou que era fácil, que era fácil. Aí quando ele vai falar para os vilões, pro Duas Caras, pro Coringa, todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. E aí o lance é que esse cara começa a ser caçado, não só pelos vilões, como também pelo aquele projeto Cadmus. Porque todo mundo quer pegar ele que ele tá com esse segredo, porque todo mundo sabe quem que é o Batman. E qual que é a desculpa? A desculpa é: o Batman é um cara violentíssimo no que ele faz. Ele é um cara que regaça todo mundo no tapa. Só que o cara ainda tem uma preocupação de se passar por alguém na sociedade. Se estragam essa dupla identidade dele, o cara deixa de ser Bruce Wayne e passa a ser full-time Batman. E a preocupação dos vilões e do Cadmus é que isso não aconteça. Porque aí ele vai dar trabalho demais. Eu achei interessante. O segundo fator que eu vejo, eu já falei aqui da. Eu já falei aqui de uma história de vampiro que eu de vez em quando eu narro, e um dos personagens, ele é um ancião, toreador, que tem aquela maldição da aparência eternamente jovem, né? Ele é um pré-adolescente eternamente. E ele queria alcançar a Gioconda, né? Ele queria chegar na Golconda, cuidando da sua humanidade. E ele tinha, acho que 9, ele conquistou 9 pontos de humanidade e estava quase chegando lá. Só que numa treta muito, mas muito errada, muito avessa na história, para salvar pessoas, ele fez um pacto com o Mochila de Criança, com um demônio. E ele acabou, numa situação bem estranha, possuído por esse demônio, que parte do tempo se manifestava e parte do tempo não se manifestava. O jogo era interessante, por quê? Porque a gente estava tentando fazer um troço hardcore, né? Porque isso não é fácil de cuidar. E o personagem interpretava os dois. O jogador interpretava os dois personagens. Quando ele estava tomado pelo coisa ruim e quando ele estava sendo o vampirinho bonzinho dele. Só que eu não dava aviso quando um ou quando era outro. Porque eu narrava com ambientação, então os personagens tinham músicas temas e tinha música tema de cena. E o jogador, ele sabia a hora de mudar pelo tipo de música que tocava. Então quando tocasse a música fosse um pouco mais agitada, um pouco mais sinistra, é porque estava entrando o demônio em cena. Quando tocava a música tema do personagem, era quando o personagem voltava ao normal. O personagem não sabia o que o demônio fazia, mas o demônio sabe o que o personagem faz. Então a gente ficava nessa de intercalar. E, cara, deu uma trabalheira para mim? Deu uma trabalheira pro jogador? Deu, mas foi fantástico. Mas como o Marcelo falou, a história, todo o arco da história girou em torno disso. Existia uma entidade maligna, alguma coisa muito terrível, que estava sacaneando tudo. E quem fazia isso? Um jogador, com um personagem. Só que o personagem era uma entidade secreta, né? Uma identidade secreta que ele tinha, que ele agia nas costas de todo mundo e estava fazendo isso funcionar. Os jogadores sabiam do segredo, mas os personagens não. E aí, às vezes, os jogadores estavam conversando entre si, né, guiando os personagens, e não dava para saber quem que estava falando, se era o personagem bonzinho ou se era o coisa ruim. Era muito legal. Curti, achei interessante. Bem legal.